O filme começa com um grupo de trabalhadores assistindo uma propaganda de seu partido chamado Oceania, liderado pelo Grande Irmão, falando, refletindo e demonstrando ódio sobre o partido oposto chamado Eurásia, liderado por um homem chamado Emanuel Goldstein. Enquanto os trabalhadores estavam disseminando seu ódio, vemos Julia se exaltando e jogando objetos na tela, e próximo dali, o filme nos mostra Winston Smith observando a jovem. Logo que o evento se encerra, vemos Winston trabalhando, onde ele reescreve velhas notícias, substituindo pelo que seus líderes desejavam. Assim que chega em seu apartamento, Winston fuma um cigarro enquanto reflete sobre o fato de que crime-ideia significava morte, e enquanto um homem declarava seu crime contra o partido na televisão, Winston retira um caderno de um esconderijo e começa a escrever seus pensamentos. No dia seguinte, logo que acorda, Winston se coloca em frente à televisão, onde uma mulher instrui a ele e a um grupo de pessoas a realizarem exercícios matinais, e ao longo dos alongamentos, a instrutora chama a atenção de Winston para realizar o exercício corretamente. Após isso, o homem se prepara para ir até seu trabalho, e assim, Winston conversa com seu vizinho chamado Tom Parsons, onde o homem diz que a ração de chocolate que eles recebiam seria aumentada para 25 gramas. Porém, Winston se mantém em silêncio já que essa era a informação que ele havia alterado em seu trabalho. Já em seu turno, durante o intervalo do almoço, Winston descobre que Julie estava observando, e enquanto estava em sua mesa, conversa com um colega chamado Simon sobre a nova língua, que era basicamente as novas alterações no dicionário de sua língua, e ao longo do diálogo, seu colega diz que cada vez mais, eles usariam menos palavras para se comunicar. Em casa, enquanto Winston refletia e escrevia sobre os proletários, uma classe de trabalhadores diferentes dos trabalhadores comum, expõe que em um dia passado, havia entrado na área dos proletários, e enquanto passava um tempo no local, relata uma experiência que teve com uma acompanhante. Após o seu trabalho, enquanto estava indo para casa, Winston observa 3 homens bebendo dentro de um estabelecimento, e mais tarde no mesmo dia, o homem vai até uma loja de artigos antigos para comprar uma lâmina de barbear, e assim, reencontra o dono da loja chamado Charrington que tinha lhe vendido o caderno em que escrevia, e não muito tempo depois, Winston compra um enfeite para sua casa. Logo que entrega o dinheiro, o dono do estabelecimento mostra um quarto no local que não usava mais, e assim que chega no ambiente, o homem começa a oferecer os objetos do quarto para Winston comprar, e logo que olha para o quadro na parede, Winston diz que reconhecia o local retratado no quadro, e graças a isso, o dono do local começa a entoar um poema. Porém, não se lembrava como o poema terminava. Assim que se retira do estabelecimento, Winston avista Julia acompanhada de outras mulheres colando posters nas paredes das ruas, e já em casa, enquanto Winston ouvia a causa celibatária das mulheres, relata em seu caderno o ódio que sentia por Julia. No dia seguinte, enquanto caminhava pelos corredores de seu trabalho, Winston avista Julia tropeçando e caindo no chão, e após ajudar a moça a se levantar, a jovem se despede e segue seu caminho. Entretanto, ao longo de seu serviço, Winston abre uma mensagem que a mulher tinha lhe entregue secretamente, onde dizia, "Te amo", e uma localização para se encontrarem. Ainda no mesmo dia, Winston vai até a casa dos Parsons para ajudar a esposa de Tom a desentupir uma pia, e logo que a mulher agradece, a dupla com os filhos dos Parsons ouvem a notícia de que a guerra estava sendo ganha e que em breve seria finalizada. Mais tarde no mesmo dia, enquanto alguns soldados inimigos eram eliminados em público, Julia se aproxima de Winston e rapidamente entrega um bilhete e marca um local de encontro onde os dois estariam a sós, e não muito tempo depois, a jovem se retira e o homem permanece assistindo o evento. No domingo da mesma semana, Winston entra em um trem para encontrar Julia, e após seguir o caminho descrito pela jovem, encontra-a em um bosque, e assim que chegam em um lugar afastado, Julia relata que aquela não era a primeira vez que fazia aquilo com um membro do partido, e após um curto diálogo, a dupla se relaciona. Ao longo da semana, após Winston assistir a uma palestra onde o partido planejava erradicar o prazer entre casais, Julia o aborda e diz que ele havia deixado cair uma caneta, e assim que consegue ficar sozinho, descobre que era uma mensagem da moça. Ainda no mesmo dia, enquanto estava procurando algo para comprar na loja de antiguidades, Winston aborda Charrington e questiona-o se poderia alugar o quarto para dormir quando quisesse, e com isso, realizam um acordo. Ao longo da semana, enquanto meditava nos perigos que estava correndo por ter alugado o quarto da loja, Julia entra no ambiente e compartilha alguns alimentos com Winston que tinha roubado dos maiorais do partido. Enquanto estavam conversando, Julia pede para que o homem se vire e aguarde que ela finalize uma surpresa. E enquanto aguardava, Winston expõe que achava bela a forma que uma mulher vizinha cantava, e assim que se vira para a moça, avista Julia com um vestido e maquiada, e graças a isso, o casal passa a noite juntos. Ao longo dos dias, enquanto Winston caminhava pelos corredores de seu trabalho, um homem da alta cúpula chamado O'Brien o aborda e informa que ele já tinha em mãos a nova versão do dicionário da nova fala, e após isso,
entrega o endereço de sua casa para que Winston encontre. Após alguns dias, enquanto passava o dia com Julia, descobre que a moça sabia o poema completo que Charrington havia entoado anteriormente, e ainda durante o diálogo, Winston diz que eles não poderiam mais se encontrar, já que a qualquer momento, os membros do partido poderiam descobrir o que estavam fazendo. Mais tarde no mesmo dia, enquanto caminhava de volta para seu apartamento, uma bomba cai próximo do homem, porém, não fere, e em seu trabalho, Winston e seus companheiros de trabalho se esforçam para finalizar a demanda de serviço que tinha chegado, devido ao bombardeio que caiu na cidade. Depois de algumas semanas, enquanto estava com Julia, Winston começa a chorar ao relembrar de sua infância, onde ele chegava em casa com muita fome, e enquanto sua irmã descansava nos braços de sua mãe, Winston rouba o chocolate da menina e foge de casa, e após ingerir o alimento, retorna para casa e descobre que sua família tinha desaparecido. Durante o relato, Winston pede para que Julia não o traia, e diz que faria o mesmo pela moça, e ainda durante a conversa, revela que iria até a casa de O'Brien. Ainda na mesma semana, Winston vai até a casa de O'Brien, e assim que iniciam uma conversa, o homem desliga a televisão e oferece vinho para o seu convidado, e ao longo do diálogo, o dono da casa revela as informações confidenciais sobre os infiltrados do partido rival, e logo que percebe que estava tarde, O'Brien entrega o novo dicionário para Winston e o dispensa. Assim que chega em casa, Winston recolhe o dicionário e começa a ler o livro, mas logo na primeira página, descobre que aquele era um livro de Goldstein escondido. Enquanto o filme nos mostra um pouco da guerra que estava acontecendo no país, Winston lê alguns trechos do livro secreto. No dia seguinte, o homem lê o livro para Julia, e assim que percebe que a moça estava dormindo, deixa o livro de lado e começa a se declarar para a jovem. Ainda no mesmo dia, enquanto o casal observava uma mulher cantando do lado de fora, uma voz começa a falar com a dupla por detrás de um quadro, e não muito tempo depois, descobrem que o partido tinha uma câmera no ambiente. Assim que são rendidos, os membros do partido começam a invadir o local, e após agredirem Julia, levam a moça para fora do local, e não muito tempo depois, Charrington entra no quarto e revela que ele era um policial do pensamento. Em seguida, o filme nos mostra Winston isolado em uma sala, e após algum tempo esperando, Tom Parsons, seu vizinho, é colocado pelos guardas no local, e assim que começam a conversar, Tom revela que era um agente de Goldstein, porém, não tinha ideia de que praticava crime ideia até que sua filha o delatou. Depois de muito tempo, novamente os guardas aparecem no quarto e aguardam para levarem Tom para a sala 101, e apesar de Parsons não querer sair da sala, os guardas o aguardam pacientemente e o levam para o quarto. Ainda no mesmo dia, O'Brien entra na sala e começa a conversar com Winston, e não muito tempo depois, um guarda agride o homem, e como uma das punições para Winston, O'Brien iria entregar as fotos de quando Winston estava se relacionando com Julia para os trabalhadores, e com isso, o filme nos mostra o dia a dia do prisioneiro. Posteriormente, vemos O'Brien conversando com Winston enquanto estava amarrado, onde O'Brien revela que o homem estava no local para ser curado, e como método para curar a mente de Winston, O'Brien iria utilizar uma mesa que iria esticar o homem além do limite para adestrar a mente de Winston. Após um longo questionário, O'Brien comentar sobre o diário de Winston, e o homem aplicar o método de adestramento, o idoso adiciona o tratamento de choque enquanto questiona o homem ao longo dos dias. Durante uma conversa sobre como será o futuro ao mandado do Grande Irmão, O'Brien revela que ele, com a ajuda de alguns outros integrantes do partido, escreveram um livro de Goldstein, e ainda durante a conversa, O'Brien coloca Winston diante de um espelho e começa a humilhá-lo, mas para animar o homem, diz que quando sua mente for curada, ele será eliminado. Depois de alguns dias, O'Brien questiona Winston sobre qual era o sentimento que ele tinha sobre o Grande Irmão, e como resposta, Winston diz que odiava, e como consequência, o homem é levado para a sala 101. Assim que entram no local, O'Brien diz que na sala havia a pior coisa do mundo, e logo que aprisionam Winston em uma cadeira, o idoso revela que ele sabia qual era a pior coisa no mundo para o homem, e assim, coloca uma máscara com ratos no rosto de Winston, e logo após O'Brien liberar a primeira porta para os ratos, Winston pede para que eles realizem a punição em Julia. Posteriormente, o filme nos mostra Julia entrando em uma cafeteria, e não muito tempo depois, se senta junto de Winston, e ao longo da conversa, a dupla confessa um ao outro que havia delatado tudo o que sabiam para o partido, e assim que o diálogo se encerra, Julia se despede e diz que eles deveriam se encontrar novamente. Em seguida, o filme nos mostra Winston em uma tela, confessando crimes que havia cometido e que não tinha cometido, e enquanto estava ouvindo a si mesmo, Winston começa a escrever na mesa, e logo após, houve a notícia na tela que seu país estava ganhando a guerra. E assim o filme se encerra. Essa foi a história do filme 1984. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau!